Ora, viva minha gente! Seja bem-vindo ao Positivamente com Adalto Zabriti. E é uma honra eu contar com você lá que me acompanha lá de casa, no teu móvel, não sei de que forma você me acompanha, mas eu quero que você se inscreva ao canal, partilhe o canal, por favor, se inscreva, partilha, porque só assim que vamos poder crescer e o conteúdo que a gente tiver para passar vai ser muito mais abrangente, minha gente. Bem, como já tenho dito, o canal tem como objetivo de te manter ligado com o mundo cristão e te dar novidade cada dia que passa. Hoje temos um tema muito pertinente, quero que você saiba em primeira instância, mas para esse tema temos aqui um convidado, um homem de Deus. Não vou contar de que forma eu lhe conheci, mas é muita bênção. Ele está aqui, se disponibilizou para aqui estar. O homem ao qual eu falo é o Abednego Alexandre. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Shalom, Shalom povo de casa. Na verdade é muita honra eu cá estar. Muito obrigado, Adalgisa. Ok, nós é quem agradecemos a tua disponibilidade, certeza que tinha muita coisa para se fazer, mas assim se disponibilizar por aqui estar, agradecemos nós pela tua disponibilidade. Bem, temos aqui o nosso tema de hoje, vamos falar sobre esse servo do Senhor. Quais são as situações que levam os cristãos a se separarem de forma tão rápida, minha gente? Quais são as situações que levam os jovens cristãos a se separarem de forma tão rápida? Abednego, como é que você tem a nos brindar com respeito a esse tema? Na verdade, é um tema muito vasto, né? Falar de quais são as situações, a gente ficaria aqui quase um mês, quase um ano, a falar de muita coisa, de situações que de facto têm feito com que os jovens se separassem. Mas como eu não poderia falar de muitas situações, né? Eu pude trazer simplesmente 5 situações que têm feito com que os cristãos se separem de forma muito rápida, desculpa. Sendo eu jovem, é uma coisa que não tinha acontecido comigo, mas são experiências de pessoas vividas, eu tenho aprendido no seio cristão. Ok. E é isso, nós sempre devemos também saber que além de sermos cristãos, somos sociais, e são temas que não podem nos falhar, porque são por intermédio desses temas a gente vai aprender a ter maturidade e discernir as coisas. O que a BT tem a dizer assim, de uma forma geral, da situação que de certos cristãos vivenciaste e das situações que tem contextualizado no seio, sim. Olha, tal como eu disse há pouco, né, eu trago 5 situações. E uma das primeiras situações é o motivo que leva os jovens a gostar de alguém, né? Hoje em dia nós temos motivos errados que nos levam a gostar de pessoas para ficar para a vida. Nos esquecemos que um relacionamento é para a vida, pese embora existem etapas. Mas todavia, antes de você ficar com alguém, você deve escolher alguém que você vê nele pai dos teus filhos, que você vê nele mãe dos teus filhos, né? Porque nós namoramos para noivar e noivamos para casar. Portanto, namoro é uma fase de conhecimento. E muitas das vezes o motivo errado é que tem feito com que nós gostamos de alguém. Quais são esses motivos errados? Jovens cristãos, né, como jovens humanos que são, como jovens também que estão dentro de uma sociedade, eles também acabam por se atrair em coisas que não deveriam, como em primeira mão, né? Motivos errados são: você vai gostar de alguém pela roupa que tem, vai gostar de alguém pelo cheiro que tem, vai gostar de alguém pela beleza que tem, pelo corpo que tem. Na verdade, são motivos errados que têm feito gostar de alguém. E esses motivos farão com que você, dentro da relação, se separe por motivos certos. Você fica com essa pessoa por motivos errados, entra numa relação por motivos errados, mas você sai dessa relação pelos motivos certos, né? Quais são os motivos errados? Esses motivos que eu acabei aqui de dizer. E quais são os motivos certos? Na verdade, quando você entra por uma relação e você olha nela e você não vê que ela é a mãe dos teus filhos, é o motivo certo que vai te levar a terminar. Quer dizer que você não vê nela a pessoa que você quer ter futuramente. E quando você olha para ela, você não vê nela alguém que vai te auxiliar para a vida. É o motivo certo. Por quê? Porque você está a começar a perceber que esses motivos que estão a te levar a separar são motivos que deveriam te levar a gostar, né? Então é um dos motivos que tem feito com que nós nos separemos certamente de alguém. E segundo motivo é a pressa de ter alguém, né? Nós como jovens, hoje estamos extremamente tristes, tudo que nós queremos
Não, já se passou 5 anos, já se passou 3 anos, já se passou 2 anos. Eu quero já ter alguém. Eu quero, você já não quer saber o que é que vão te falar, você já não quer saber, já não quer mais aguardar, porque Deus tem 3 respostas. Deus fala sim, Deus fala não e Deus fala espera. Mas nós não queremos saber da resposta de Deus, nós queremos nos satisfazer para ter alguém. Então nós temos a pressa, eu quero já ter alguém. Não, o tempo já está a passar, eu tenho que ter alguém. Não, já não estou conseguindo, já fiquei muito tempo sem alguém, eu quero já ter alguém. Na verdade, a pressa não deve ser um motivo que deverá te levar a gostar de alguém. É importante esperar o seu momento. E como terceiro motivo, nós temos influências de pessoas, né? E conselhos de pessoas para tu teres alguém. Olha, nós estamos no meio, numa sociedade em que nós estamos envolvidos com muita gente. E as pessoas, na verdade, as opiniões das pessoas têm servido de muita motivação em nossas vidas. Até aquelas opiniões negativas têm servido de muita motivação em nossas vidas. Nós temos pessoas que nos observam, até temos famílias que dizem, olha, você tem que já casar. Não, olha, você está a ficar velha, você tem que já ter alguém. Não, olha, tu tens que nos apresentar já um noivo. Não, tu estás a envelhecer, tu tens um marido. Na verdade, essas coisas também, muitas das vezes, não são certas. Porque de tanto ouvir o que nos falam, nós podemos cometer erros. De tanto ouvir o que nos dizem, nós podemos falhar. De tanto ouvir das pessoas, muita coisa, nós podemos também cometer. É bom ouvir o que as pessoas vão falar. Certa vez Jesus perguntou aos discípulos, o que é que as pessoas dizem que eu sou? E o que é que vocês dizem que eu sou? Né? Jesus se importa com a opinião dos distantes e dos próximos, mas não se deixa levar com a opinião dos distantes. Eu posso ouvir o que as pessoas falam, mas isso não me dá o gosto de eu praticar o que as pessoas falam. É simplesmente uma opinião. Devo analisar a opinião que me dão e se for importante eu posso caminhar com essa opinião, se não for eu tenho que descartar. Portanto, podemos ouvir todas as opiniões, mas não vamos nos deixar levar por todas as opiniões, porque podem ser motivos errados que nos levarão a gostar ou ficar com alguém, né? E no quarto motivo são imitações, né? Porque outros já têm jovens envolvidos na sociedade e no seio cristão, querem tanto ficar com alguém porque uma amiga tem namorado. Não, eu vou já namorar. Eu vou já namorar porque a minha irmã, minha amiga também já namora. Eu vou já namorar porque a minha colega também já namora. Não, eu também vou ter já uma namorada, uma irmã na igreja, porque meu irmão da igreja já tem. Olha, os meus irmãos já estão noivos, já estou me sentindo mal. Não, eu tenho que ter já alguém porque eu estou a sentir que a vida está a passar, o tempo corre. Não, ele casou também, tenho que casar, são motivos errados. Porque é tempo dele, não quer dizer que é teu tempo. Pode dar certo para ele, não implica que vai dar certo para si. Pode correr bem para ele, não implica que vai correr bem para si. Assim como diz a palavra no livro de Eclesiastes 3:1, e tudo tem o seu tempo determinado. Hoje é o tempo da Antônia, amanhã será o tempo da Beatriz. Não quer dizer que pelo facto da Antônia ter noivado hoje, a Beatriz também tem que procurar formas de noivar hoje, né? Pode dar certo na Antônia, mas pode dar errado na Beatriz. Ou seja, não recortando a palavra, vai continuar falando sobre esse ponto. E olha, parece algo não muito estudado, não muito estudado. Tem pessoas que praticamente que estão nessa situação. Não, porque a fulana tem, ou também tem o que ter. Não, porque as minhas primas já estão praticamente pedidas, ou também tem o que ter. Às vezes as pessoas vão querer aquilo que você, vão querer aquilo que você seja segundo o que elas acham. E não aquilo que eu acho que eu tenho que ser. Eu cheguei a uma conclusão de que tem pessoas que caem em depressão por essa situação. Porque Deus dá sempre cada coisa a seu tempo. O fato da fulana receber a benção dela, no momento dela, é o momento dela. Deus permitiu que ela alcançasse aquilo, porque é o momento dela. Se ele acha, ele sabe bem o meu momento em que eu vou ter a minha vez, o meu momento, a minha bênção. Mas agora nós temos, não sei como nós podemos compreender isso em mente de nossos crentes, nos fizemos também opressões. Não queremos compreender que cada um tem o seu tempo, queremos pensar se a fulana está nessa situação porque ela quer estar, se a fulana está nessa situação porque tem algo espiritual, é triste. Tem pessoas que marcam vigias, desculpa só falar errado, marcam vigias, marcam um monte de solteiras, um monte de solteiros,
marcam atividades para quebrar maldições de solto. Bem, tem pessoas que são mesmo aprendidas no lado espiritual para que nunca dão certo em relações, nesses casos. Mas também tem aquele caso que Deus é quem permite que você vive naquele momento, que você vive naquela situação, porque Ele está preparando melhor para você. Nós todos somos, não é da porque é pessoas de fora, pessoas de dentro, atirando pedra, não querer compreender de que cada um tem a sua vez e tem o seu momento. Eu quero dizer para quem está me acompanhando que nós todas temos os nossos momentos. Temos os nossos momentos. Não se apresse, ande devagar. Porque quando você anda no padrão de Deus, quando você anda cumprindo a ordem de Deus, você não vai escolher qualquer uma pessoa, porque até não é você que escolhe, mas sim é Deus quem permite que você alcance aquilo, ou não? Certamente. Sim, pode ir. Sim, olha, a Dalgisa até falou do aspecto que me deixou totalmente estupefacto, um aspecto muito bom, né? Que é sobre a prisão. Eu percebi como a prisão na relação. Muita gente subindo no monte, né? Orando, né? Para se soltarem destas certas prisões. Olha, existem dois tipos de prisão. A prisão que nos prendem e a prisão que nós mesmos nos prendemos. Muitas das vezes nós crescemos numa prisão que nos prendem. Pertencemos a uma família que, por conta de um padrão sobrenatural da maldade, muitos não casam. Né? Nasceram numa família, por isso que não casam. Nasceram numa família que não deviam, por causa da maldição feita pelos avós, pelos pais, por isso que não casam, por isso que não têm filho. Essas coisas aceitam-se, isso aqui deve ser mesmo quebrado. Mas existe a prisão que nós mesmos nos prendemos. Muitas das vezes o motivo que nos leva a separar não é um motivo que deve fazer com que haja muita mudança na questão da oração, não. É um motivo pessoal. Se calhar você não tem um relacionamento bom porque você se comporta mal, isso não quebra-se pela oração. Você deve aprender como se comportar. Se calhar você, tá bom, você vai pedir a Deus para te tornar obediente também, mas você precisa trabalhar isso em você. Se calhar você se comporta mal, se calhar você é um irritante, se calhar você não sabe cozinhar. Deus não vai te acordar e dar-te de cozinhar. Você precisa se inscrever numa pastelaria, fazer um curso de culinária, porque seu esposo, seu namorado precisa se satisfazer. Então nem sempre é um motivo espiritual. Existem motivos muito básicos, mas nós, como temos um pouquinho de falta de conhecimento, temos espiritualizado muita coisa, fazendo das coisas muito naturais como sobrenaturais. Isso tem dado muito, mas muito trabalho. Mas, para terminar como eu estava a dizer, o motivo primordial, por isso um item, né? O motivo primordial, aquele motivo que não deve faltar, que eu acho que dentre todos os motivos que se falou, este motivo é crucial. Qual é esse motivo? Perguntar a Deus se eu tenho que ser, perguntar a Deus se é a pessoa certa e perguntar a Deus se eu posso arriscar. Muitas das vezes, nós não queremos saber o que Deus vai falar acerca da nossa relação, mas Deus tem tudo a ver com a nossa escolha da nossa relação. Amém? Porque como cristão e como também seres humanos, fisicamente, cada vez que nós crescemos, nos tornamos independentes dos pais. Só que espiritualmente, quando nós crescemos, nos tornamos dependentes do pai. Então quer dizer que o cristão, independentemente do seu nível, da sua faixa etária, é importante saber que, além de tudo, eu sou um dependente de Deus. Além das minhas opiniões, há a opinião de Deus. Além do meu saber, além dos meus estatutos, há o saber e há o estatuto de Deus. Por isso é que a Bíblia fala no livro de Isaías que assim como o céu é mais alto do que a terra, são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos. Independentemente das tuas escolhas, saiba que é importante perguntar a Deus. E nós jovens não gostamos de perguntar a Deus, mas quando tem problema vamos correr na igreja, pastor, não estou a aguentar mais. Mas é importante perguntar a Deus, será que é o tempo certo para me ter alguém? Pergunte isso a Deus. Né? Às vezes nós pensamos que a oração é quebrar maldições. Não, calma. Fique na tua casa, no teu quarto, você pode ajoelhar, mas conversa com o teu Espírito Santo, como se estivesse a conversar com alguém que você está vendo aqui agora, no mundo natural. Né? Porque o Espírito Santo é Espírito. Importa que se você vai viver de uma forma sobrenatural. Mas de forma natural você vai ver a pessoa, então pergunta a ele. Espírito Santo, tu és um amigo meu, porque é de fato o nosso amigo. Será que é o tempo certo para me ter alguém? Deus, será que eu posso? Será que é o momento certo? Não, tu já estás a conhecer alguém, Deus.
será que é a pessoa certa para mim? Será que como meu pai, será que me permite arriscar nesta relação? Será que me permite arriscar nessa pessoa? E deixa-me dizer que Deus não é mudo. E Deus não abandona seus filhos. Como disse no decorrer da entrevista, Deus tem 3 respostas. Deus tem um sim, né, se você está preparado. Deus tem um não quando você não está preparado. E Deus tem uma espera porque você ainda não é o teu momento. Né? Deus pode te responder sim, Deus pode te responder não, Deus pode dizer espera. E como daremos conta? Ouvindo suavemente a voz de Deus. Existem pensamentos que nós não pensamos, são os pensamentos de Deus na nossa mente, no nosso coração. Né? Existem vozes que nós nem ouvimos, que são de pessoas, é Deus falando conosco. Você vai na Bíblia meditar, Deus fala contigo sobre uma pergunta que você lhe fez lá no passado. Né? Você vai dormir, você sonha com uma resposta que você havia feito uma pergunta a Deus lá no passado. Então, mais do que tudo, é ouvir Deus. E se você não ouvir Deus, você vai se encontrar com as consequências. Porque quem não ouve os conselhos que Ele dão, quem não muda pelos conselhos que Ele dão, aliás, muda pelas consequências que Ele resultam. Parece bem como ouvir Deus, né? Acho que é uma dificuldade em muitos dos jovens a falta de compreensão a Deus. Porque eles falam, eu já estou aqui a orar há bastante tempo, eu não quero errar nas minhas escolhas, mas eu também estou aqui a orar para que Deus me dê pelo menos um sinal. Mas eu sinto que Ele não me responde, eu sinto que Ele eu sinto que Ele não me ouve. O que tens a dizer? Olha, na verdade Deus fala. Deus de forma geral e pessoal tem falado com muita gente e tem falado pessoalmente de uma forma especial com cada pessoa. O problema é que às vezes é como se pecado, né? Nós quando queremos cometer um pecado, o Espírito Santo estava para falar, filho, não faz. Mas a tua vontade parece que está falando mais alto que a vontade de Deus. A mesma coisa acontece no ouvir de Deus. É a tua vontade com a voz de Deus. A vontade de você querer se satisfazer no momento de fazer a tua vontade parece que está mais alto do que a vontade de Deus. Porque Deus não arromba. Deus não rompe a porta do coração, desculpa. Deus bate a porta do coração. Deus é tão respeitoso, Ele é tão cavalheiro que Ele não precisa arrombar a tua porta. Ele bate suavemente. E nós somos machistas sobrenaturais. Nós não gostamos de ouvir Deus. Nós queremos alguma coisa. E como eu estava a dizer, né, por trás das câmeras até, que a faixa etária juvenil é a faixa etária mais complicada do nível cristão. Nós achamos que tanto tempo na igreja quer dizer ser íntimo de Deus. Só que não, né? Só que não, por quê? Porque tempo de conversão é nível de intimidade. O facto de você estar muito tempo na igreja não implica que você é mais íntimo a Deus. Nada a ver. Nada a ver. É importante saber que eu tenho que recuar. Como ouvir Deus? Como é que Deus vai falar se as tuas vontades estão mais altas? Né? Por isso é que a Bíblia no livro de João 3,30 diz que Ele cresça e eu diminua. Porque para você ouvir Deus, você tem que se reduzir. Enquanto você continuar com a tua vontade muito alta, você não vai ouvir Deus. Né? Por isso é que quando Jesus queria entrar para a casa de Zaqueu, Zaqueu estava por cima das árvores, Zaqueu tinha que descer para Jesus entrar. Porque se Zaqueu continuasse em cima, não tinha como Jesus entrar para a sua casa. Para Jesus entrar, nós temos que descer. E quando nós descermos, nós verdadeiramente vamos ouvir Deus de uma forma mansa e suave. E eu acho que estamos a falar também de jovens, somos jovens, né? Ou seja, uma influência negativa no meio de jovens, ela influencia assim uma boa parte. Quando a pessoa não tem assim, uma maturidade de lidar com aquela pessoa que está no meio deles mesmos, nesse caso. Eu quero que você explique mais ou menos isso. As influências negativas que têm estado em grupos corais. Porque eu sou estudante, então. Lá na minha universidade, eu creio que não sou a única, vai já passar por mesmas experiências, né? Bem, você veja na pessoa, é cristã, ela diz que é cristão. Mas o que sai na boca da pessoa que fala que é cristão são palavras para Jesus. Misericórdia.
E são palavras mesmo que não tem nada a ver, mas são pessoas que depois daquele meio vão para as suas casas, vão para as suas igrejas, consideram-se como pessoas cristãs e automaticamente essas pessoas influenciam meios corais, influenciam meios de jovens. E quando você diz assim, Olha, na verdade é muito importante. Eu acho essa questão muito importante e me remeteu a falar sobre um livro bíblico, né? Acho que eu estou a me esquecer aqui do capítulo, mas eu já havia pregado a respeito. Na verdade é 1 Samuel. A Bíblia fala que Samuel servia ao Senhor na casa do Eli, no versículo 1 de 2 Samuel, no capítulo 3, que Samuel servia ao Senhor na casa de Eli. Mas só que no versículo 7, a Bíblia está a dizer que Samuel não conhece o Senhor que servia. Ou seja, Samuel está a servir a quem não conhece. Estás a perceber? É possível hoje, no meio cristão, nós irmos para a igreja, nós pregarmos a palavra, nós louvarmos a Deus, nós pregarmos e anunciarmos o Evangelho a toda criatura, mas nós não conhecermos a quem nós adoramos, a quem nós pregamos, a quem nós evangelizamos, né? Muita gente desconhece o Deus que diz conhecer as ruas. Muita gente quer pregar a quem não conhece. Isso é um fato real a toda a juventude, a todo cristão. Mas, sobretudo, a questão que acabaste de colocar é o seguinte. Nós somos cristãos. Essas pessoas são cristãs. Só que existe nível no cristianismo. As pessoas vão crescendo. Percebes? Existem pecados que já não é pecado para mim por conta do meu nível, mas é pecado para ti por conta do teu nível. Existem pecados que você ainda tem uma caída por estes erros, mas eu já superei. São níveis, né? Então, muita gente é cristã, mas ainda precisa de maturidade cristã. Ele precisa ser maduro. Ele é cristão, aliás. Ele é cristão, minha irmã. Ele é cristão, ele prega a palavra de Deus, ele evangeliza, porém precisa de maturidade. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, Satanás nos tenta com aquilo que nós gostávamos no passado. Se você não bebia, Satanás nunca vai tentar com bebida. É possível alguém que bebia antes da conversão, Satanás possa lhe tentar com bebidas depois da conversão e ele pode ficar aí. Por quê? Porque é um fraco que ele tivera antes da conversão. Satanás está lhe tentar com aquilo. Se calhar, a ofensa, as palavras torpes, as palavras erradas, era fluentemente antes da conversão. Só que quando essa pessoa se converte, Satanás começa a lhes tentar com erros deles do passado. Quer dizer que no passado ele ofendia. No passado ele era malandra, passa a expressão. No passado, ele lutava, ela lutava. No passado ela se prostituía. Ele era um mulherengo. Só que depois da conversão, ele agora é cristão. Só que ele precisa de uma certa maturidade para controlar as suas vontades. Para controlar, para não permitir que tudo quanto foi a sua caída no passado não seja fluente no presente. Está a perceber? Então, muita gente é cristão, são cristãos sim, mas só que ainda lhes falta maturidade. Para relacionar a pergunta que fiz, não fugimos. Amém. Essa influência estava generalizada, mas indo numa especificação daquilo que a gente está a falar, que é relacionamento. E aqui é relacionamento, tipo, eu estou na igreja, mas fora da igreja faço coisas que não são condignas a Deus. E eu tenho relação, a mesma falta de conhecimento a Deus, eu acho que também eles levam a relação de uma maneira mais, não com propósito, se calhar. Não com propósito. Agora, para quem estiver lá e gosta daquela irmã, compartilha e aceita tudo que aquela mesma irmã tem instruído, é muito rápido ela ser influenciada a fazer mesmo exato que a mesma pessoa faz. E como estamos a falar mesmo de relacionamentos, mas no âmbito cristão, meio cristão, será que, eu sei que é uma pergunta que a gente tem sempre se perguntar, o sexo antes do casamento, estamos a falar de relações, e também acho que o sexo é um dos pormenores que tem atingido muito a nossa camada. E a nossa camada, tudo que fala de coisa menos. Olha, vamos matar.
Amém. Mas a verdade nunca deixa de ser verdade, né? Independentemente de tudo. Olha, nós não temos como mudar a verdade. Nós não temos como modernizar a verdade, porque a modernização do Evangelho é que tem acontecido nos últimos tempos. Nós queremos tornar o Evangelho a nossa forma. Só que o Evangelho já é da forma como é, nós não podemos deformar o Evangelho, porque já é formada como está. Já é bonita como está. É uma verdade, e essa verdade não pode se calar. O sexo não é pecado. O sexo antes do casamento é pecado. Sabemos, né? O sexo faz vontade, sabes? E olha, há um segredo no sexo. Por que é bom evitar sexo? Quando nós nos envolvemos com alguém, segundo a enfermagem, segundo a saúde, cientificamente falando, desculpa, nós trocamos a troca de partículas. Quer dizer, quando você se envolve com alguém, você herda alguma coisa dela e ela herda alguma coisa de si. Quer dizer que há uma troca de partículas, há uma troca de células, há uma troca de muita coisa dentro de vocês. E espiritualmente, quando nós nos envolvemos com alguém, há uma troca de muita coisa. Quer dizer que se você se envolver com alguém que era feiticeira, é bem provável que você possa herdar um demônio que esteve dentro dessa pessoa. É possível que você possa herdar alguma coisa não boa que está dentro dessa pessoa, porque há uma troca, porque sexo é algo profundo, é algo único, né? Por isso é que casamento no verdadeiro sentido, né? de uma forma figurada, casamento é o sexo. Porque quando nós nos envolvemos com alguém, nós tornamos uma só pessoa com essa pessoa. Percebes? Mas no sentido formal, é aquela cerimônia que nós todos conhecemos, né? Mas no sentido figurativo, né? Casamento, na verdade, é o sexo. Por quê? Porque nós nos envolvemos com alguém e com essa pessoa nos tornamos uma só pessoa. E agora imagina, se com uma pessoa me torno uma pessoa com ela, imagina me envolver com 20 pessoas. Me torno 20 pessoas, né? Porque eu me envolvi com muita gente. Mas o sexo não pode ser feito antes do casamento. E infelizmente, hoje o sexo é como se beber água dentro do seu juvenil, né? Tem as relações que têm terminado dentro dos cristãos por simplesmente um cristão dizer, olha, vamos ter uma relação, mas não podemos ter sexo. Já não quero mais nada contigo. Né? Nós não queremos mais pessoas porque nos negaram o sexo. Né? Mas certamente o sexo é pecado, mesmo antes do casamento, e não deve ser feito, porque primeiro isso influencia bastante o nosso nível espiritual. Deixa-me cá vos dizer, porque quando nós nos envolvemos com alguém, quebra níveis que nós já alcançamos. Você não sente bem com Deus. Porque o Espírito Santo é limpo e ele não pode habitar num corpo sujo. Porque o Espírito Santo fala e ele não pode habitar num corpo que lhe impede de não falar. Porque o Espírito Santo age e ele não pode habitar num corpo que lhe impede de agir. E como ele é ciumento, como diz a Bíblia, ele não pode habitar num corpo ocupado. Para o Espírito Santo entrar, o demônio que está lá tem que sair. E como sair? Confessa o pecado. Reconheça que você é quem fez e por fim abandona o pecado. E nós não gostamos de confessar. Deixa-me cá dizer que pecado oculto gera consequência no público. É importante confessar, como dizem em Provérbios, que quem confessa alcança misericórdia. E é bom confessar para que nós então possamos nos livrar das consequências de cada pecado que a gente vai cometer. Verdade tem que ser dita. Amém. Tem que ser dita. E isso é bem. A pessoa quando sente-se que está numa faixa etária em que sente já que, bem, aqui onde eu estou num nível em que estou preparada para ter relação, me sinto bem espiritualmente, eu sei que Deus, não se pode Deus te abençoou com um noivo, com alguém assim na tua vida, e que você é mesmo sim realmente madura, então continua, né? Continua. Nós não estamos aqui a falar que relacionamento simplesmente gera as consequências negativas, não tem a ver com isso. Mas sim, relacionamento no padrão divino, no padrão de Deus, é sim bênção. É sim uma bênção. E desculpa, não quero te cortar. Há quem diga que quando nós estamos a nos envolver, há quem diga, né? Que quando nós estamos a nos envolver dentro do casamento, estamos a glorificar o nome de Deus. Quer dizer que Deus fica totalmente feliz, né, com casados que se envolvem. Deus fica triste com sexo antes do casamento
E ele fica ainda mais triste, sem sexo, depois do casamento. Sim, sim. Na verdade é quem diz. Então aqui são outros assuntos. mas é sempre bom. Estamos a falar aqui de. Não falamos bem, não falamos assim bem para pessoas que já são casadas. Falamos basicamente para pessoas que ainda não são casadas e que simplesmente entram em relação com falta de maturidade e que depois começam a gerar grandes consequências por falta da mesma inteligência que tem feito antes da precaução que elas mesmo tomaram antes disso. Acho que gostaria que o Abednego, se assim falei bem o nome, não, falou sim, graças a Deus também. Dissesse também, este da igreja pentecostal? Sim, eu frequento a igreja Adonai, né? Que é a igreja internacional, né? Ministério Internacional Pentecostal Adonai, né? Liderado pelo meu mestre, pastor, professor, reverendo Jorge Batista. A nossa igreja está situada no término do asfalto Capa, né? Isso para quem passa ao Quilamba. E nós temos, graças a Deus, muitas congregações a nível nacional e internacional. Nós temos em Lisboa e também temos em Coimbra, nós temos em Benguela, graças a Deus. Agora abrimos em Kwanza Norte, nós temos cá no Patriota, no Benfica e outros locais. Graças a Deus tem sido, de facto, uma bênção congregar e buscar Deus dentro desse seio cristão chamada Adonai. Já agora, eu gostaria de mandar um abraço ao meu pastor Jorge Batista, ao meu pastor juvenil líder Leonildo Barbas e a minha pastora juvenil Jandira Barbas e a toda a juventude jovem de propósito. Estou convosco, que Deus possa abençoar rica e poderosamente. Amém. Pastor quem? Jorge Batista. Vou conhecer o pastor Jorge Batista. Será que conhece o pastor Sadraque Manuel Fonqueza? Vamos falar? Já. Já? Já ouvi falar. O pastor Sadraque Manuel Fonqueza, que é muito conhecido pelo tipo de evangelho que prega, é muito conhecido. O meu pastor Jorge Batista é o irmão dele mais velho, né? Que é a pessoa pelo qual instruiu a mensagem, e hoje, pela graça de Deus, tem pregado o evangelho a todos os locais do mundo e tem sido uma bênção aprender com eles. Amém. Não tem nada melhor do que um jovem viver na obra. Acho que o mundo nos compreende como loucos, como alguém que não se reconheceram, não se descobriram, alguém que ainda não provaram, por isso que ele tomou essa decisão. Mas não há uma decisão maior ou melhor do que ser cristão. Não há. É a melhor escolha. E eu convido você, se tem algo que está aflige e que tem sido tem sido uma dificuldade de você se aconchegar até a Jesus, Ele te chama, Ele não te condena, Ele não vai te apedrejar, Ele não vai te humilhar, Ele não vai te envergonhar, Ele não vai te desprezar. Jesus vai te amar do jeito que você é, mas deixando os teus pecados. É bom estar em Deus. Estamos na reta final do Positivamente. Já vamos acabar. Já vamos acabar. Seria bom se nós ficássemos aqui até amanhã. Tudo que é bom tem um tempo para terminar. Mas eu vou aqui antecipar, estarás mais aqui conosco, não sei quando. Vai depender da sua disponibilidade. Será uma honra, acredite que da mesma forma que eu me sentir bem, da próxima vez que fizerem um convite, eu vou desfazer a minha agenda para cá estar. Amém. E não terminamos. Nós falamos de relações. Os motivos das relações, os motivos que têm feito com que os cristãos separem. Assim mesmo, falamos de relações ainda que não dão passo para casamento, que não são ainda casais. Então, aqui temos um outro tema que a gente vai aqui a falar. Dentro desse tema, temos um outro tema. E aqui vamos aqui a falar. Se você gostou, vou repetir novamente, partilha, dá o seu like, subscreve ao canal, por favor, faz isso. E não é para mim, mas sim para a glória de Deus, dando essa oportunidade aos jovens que têm muito para se falar, têm muito para se contribuir para a nação angolana.
Nós agradecemos bastante e para já quero agradecer a tua participação no programa, a tua disponibilidade ao programa e que na próxima vez estar aqui, como eu já disse, estarás bem novamente aqui. Deus abençoe a tua vida em todos os aspectos. Muito obrigado. Né? Primeiramente eu agradeço a Deus, né, por estar aqui, né? E agradeço a Deus essa grande serva de Deus. Na verdade nós estamos dentro do céu cristão e muitos jovens com possibilidade também e condições de nós podermos, na verdade, ter momentos do género para que nós possamos crescer a juventude, não temos feito. Mas nós temos aqui uma serva de Deus, né, que se disponibilizou para realizar cerimônias do género para nós crescermos. Então, você que tem condições, você que pode, né, apoie o programa para que cresça e para que além da Angola o mundo saiba que há um programa que vai mudar de facto as nossas vidas. Então, além de Deus, eu agradeço a ti, né, por ter me convidado. Espero estar aqui mais vezes. É uma honra eu estar aqui, né? E pelas próximas vezes nós vamos orar a Deus para que Deus também possa cada vez mais te crescer, que não te falte apoio de qualquer parte do mundo, para que este programa cresça, desenvolva e para que Deus abençoe rica e poderosamente. Olha, eu não gostava de esquecer, senão vão me matar. Eu gostava de mandar um abraço, bem rápido, ao grupo que eu lidero, né? O grupo Missionário Evangélico Solidário Vamos Despertar. Eu se eu começar a mencionar os vossos nomes, não vai dar. Então, todo o grupo eu vos amo muito. A minha família de casa, a minha mãe Antônica João, eu te amo. Meu pai, pastor Alexandre Barros, eu te amo. As minhas irmãs, Ingracivilde, né, que é a Olga, Ingrácia da Silva, que eu também te amo. A Elsa David, eu também te amo. A Jandira, eu também te amo. Meu sobrinho Benilson, também te amo. Leandro Gabriela, pois amo toda a família. Deixa-me cá dizer que eu tenho um irmão de nome João Moaza, né, que graças a Deus é docente, poeta, escritor. Ele está a escrever aí obras muito boas que de facto, se vocês quiserem podem pesquisar, Abednego C. Alexandre, eu depois disponibilizo aí os livros, vocês poderão procurar e também adquirirem o livro. Deus abençoe. Então, ouvimos que tem livro? Tem livro! Tem livros. Quem tiver interessado, é só contactar, vai ter acesso ao livro. E Deus é muito bom. Nós terminamos com nossos programas. Bye, bye.